Glória a Deus. Vamos pegar a nossa Bíblia e abrir na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu amigo Timóteo. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu amigo Timóteo, capítulo 3. Verso 1, diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que os amigos de Deus, e tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afastaste, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Podemos assentar. O apóstolo Paulo, ele traz aqui uma profecia, uma palavra para os últimos dias. E aí, quando nós olhamos, ele começa dizendo sobre tempos trabalhosos. Por quê? Porque o mundo, nos seus últimos dias, haverá um esfriamento do amor. Haverá a iniquidade, haverá a aproximação de falsos crentes no meio dos seus crentes, a quebra dos padrões morais, haverá dias difíceis, penosos, principalmente para aqueles que são verdadeiros cristãos, verdadeiros crentes. Ele diz aqui a respeito da corrupção que a humanidade passará e praticará. Não precisamos dizer muito, principalmente no país em que nós vivemos, que a corrupção ela é eminente, ela é grande. Nós nos tornamos um povo corrupto, todos nós. Nós corrompemos o sistema porque o sistema nos corrompeu. Nós vivemos um sistema triste, um sistema acabado, um sistema destruído. Não tem mais os poderes da maneira que nós achamos que deveriam ter. O poder do judiciário, se a gente começar pela cabeça do poder judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, ele é um tribunal com pessoas que não são condizentes com os seus cargos. E assim vai em outros cargos, como Tribunal de Contas e por aí vai. Se nós olharmos o Executivo, desde que voltou a pseudo-democracia brasileira, nós já tivemos 2 presidentes impeachmentados. Se a gente pensar em todo o sistema brasileiro, nós estamos passando por uma situação difícil. Nosso sistema parlamentar, então, o terceiro poder, que é o legislativo, a gente consegue ver que a situação vai piorando. Mas por que eu estou falando isso? Eu quero me atentar a 2 situações que o apóstolo Paulo fala aqui para Timóteo. Ele fala no verso 2: porque haverá homens amantes de si mesmo,
amantes de si mesmo. Pessoas que invariavelmente amam a produção daquilo que as satisfazem. E aí quando eu paro para olhar isso, esses amantes, ele fala várias questões aqui, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes de pais e mães, ingratos, profanos e por aí vai. Nós olhamos que a falta de amor faz com que as pessoas se tornem amantes de si mesmo, se tornem egoístas, se tornem introspectivas para si. E aí a gente olha para a situação do planeta hoje, e olha, quando você anda, principalmente eu que tenho trabalhado lá na Avenida Paulista, e eu paro para prestar atenção a respeito disso, nós olhamos que as pessoas hoje, elas se relacionam com os seus smartphones, com os seus tablets, né? Elas perderam o contato humano. Por que elas perderam o contato humano? Primeiro porque é bíblico. Isso precisa acontecer para que a igreja tenha um posicionamento final da sua vida na terra, para que a salvação se complete, para que o arrebatamento aconteça. Isso é bíblico. Mas a Bíblia nos ensina que nós precisamos cumprir o segundo mandamento que Jesus Cristo deixa na terra: amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí eu tenho que parar para dar uma orientação à igreja, que durante anos, e eu sei que nós precisamos ter uma autoestima elevada, mas ter autoestima elevada não é ser amante de si mesmo. Ter uma autoestima elevada é saber que Deus escolheu você para ser filho dele, e somos gratos, adoramos por causa disso. Ter uma autoestima é saber e reconhecer que somos co-herdeiros de Cristo. Não é dizer eu me amo, eu me amo, eu me amo. Não, é para agradecer a Deus que eu fui escolhido para ser seu filho, porque Ele me amou primeiro. E aí o apóstolo Paulo fala: parem de ser amantes de si mesmo, parem de se achar mais importantes do que aquilo que vocês se acham tão importantes. Deus disse claramente para nós que Ele nos amou primeiro. Ele já ensina como nós devemos fazer. Nós devemos amar as pessoas. Jesus se anulou, morreu por mim e por você, demonstrando que nós devemos primeiro amar as pessoas. Quando nós amamos as pessoas, aí sim nós podemos nos valorizar como servos, filhos do Deus Altíssimo. Qual é o grande problema que nós enfrentamos hoje nas igrejas? Que são igrejas que se preocupam com o seu próprio, para não falar chula, palavra, com a sua própria situação de vida, e não se preocupam com as pessoas, não se preocupam com aqueles que necessitam. Por que as famílias hoje, e aí eu falo até o segundo ponto aqui um pouquinho, porque sem afeto natural, o que quer dizer sem afeto natural? A tradução da Bíblia para isso é a afeição natural à família. A família acabou. A sociedade propôs que a família é algo assim para ser criado e que ele pode ser destituído a qualquer momento. Não é assim? Você pode casar e pode separar. Qual que é o problema? Nenhum. Qual é a importância dos filhos? Nenhuma. Nenhuma. E o apóstolo Paulo fala: as pessoas vão chegar ao ponto de não ter afeição natural, de não se ligar às suas famílias. E a verdade é que hoje os filhos, se você não ficar em cima deles o tempo todo, eles não estão nem aí para a família. Por quê? Porque os pais não estão nem aí com seus filhos. Porque perderam a afeição natural, porque são amantes de si mesmos, querem construir os seus próprios reinos e esquecem de que estão participando da construção do reino de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. E nós precisamos fazer isso.
precisamos integralmente voltar a andar, como diz a palavra, no primeiro amor. O primeiro amor é aquele que ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos nos doando ao ponto das nossas famílias serem amadas? O apóstolo Paulo fala que a corrupção chegará a tal ponto que não haverá afeição natural. Afeição natural. O que é natural? O pai amar seu filho, o filho amar seu pai. E qual que é o natural hoje? Não existe mais o amor. Acabou o amor. Ou não acabou? Acabou. Acabou o amor até dentro da igreja. Nós não estamos nos atentando, mas a Bíblia é bem clara. Estamos vivendo os últimos dias. Satanás está promovendo o seu maior trabalho, que é destruir a família. Destrói a família pela internet, destrói a família pela sociedade, destrói a família pelo relacionamento. Está destruindo a família. Por quê? Somos amantes de nós mesmos. Nossa preocupação vai até a página 2. Nunca chegamos no fim do livro. É só olhar. Vamos olhar um pouquinho. Como é que está a sociedade? Como é que estão as famílias? Como é que estão passando as situações? Amados, eu sou de uma época que dentro de uma igreja, não sei se o pastor Davi pode falar isso, se é real ou não, da época dele, porque ele era da época da Arca do Noé. Mas na minha época, quando um casal supostamente se separava dentro da igreja, era horrível. Não era? Era complicado. Eu não estou dizendo que a separação não pode existir. Não é isso. Eu só estou dizendo como era primordial a vida do casal, do casamento, da família. Era importantíssimo. Separar era uma coisa assim, meu Deus, como é que chegou nesse estágio? Meu Deus, qual foi o problema? Hoje não. Hoje, entra aqui. Pastor, eu resolvi casar. Vamos falar, casamento não é fácil. Olha, difícil e tal. Você casa. Passa um mês, pastor. Não era para eu ter casado. Não é assim? Por que isso? Primeiro, porque as pessoas se tornaram amantes de si mesmas. Elas procuram sua satisfação pessoal, estão corrompidas. E nós estamos aceitando a corrupção que Satanás está propondo. Pessoal, é só olhar os programas de televisão. Eu não tenho acompanhado basicamente mais novelas, mas se tem alguém aqui que acompanha novela, pelo menos as poucas que eu vi ultimamente, há muitos anos atrás, separar era uma coisa banal. Filho ir para um lugar, pai para outro, mãe para outro, também era normal. E hoje está mais do que normal. Agora o que é normal? O casamento entre os mesmos. Normal é homem com homem, mulher com mulher. Esse é o normal. E o anormal vai começar a ser homem com mulher. Daqui a pouco vai ser anormal. Do jeito que as coisas estão indo, do jeito que se ensina. Por quê? Porque, amados, quando o apóstolo Paulo fala a respeito disso, nós precisamos entender que a corrupção chegou, bateu na porta, abriu ela, entrou e a gente deixou. E ela está se acostumando a ficar no nosso meio. Ah, pastor, mas é por causa dos bens. A gente tem que batalhar, trabalhar. Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês.
eu tinha muito dessas preocupações. Minha ansiedade foi mudando com o tempo. Se tenho, eu tenho. Se não tenho, eu não tenho. Como você está? Se você tem, não tem, está tudo bem? Eu olhando para isso, eu fico imaginando que quando o apóstolo está falando sobre isso, ele está falando que Satanás está conseguindo reverter a palavra de Deus até mesmo dentro da igreja. Esse é um dos propósitos. Ele está trabalhando para isso. E aí ele fala, no verso 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afastastes. Pessoas que são capa de crente. Somente a capa. Mas por dentro não são crente. Por dentro não buscam a Deus de verdade. Por dentro não buscam aquilo que é o sério, que é o certo, que é o correto. Amados, em nome de Jesus Cristo, quando a gente vê o apóstolo Paulo falando essas características, homens amantes de si mesmos, avarentos. Você conhece alguém avarento? Presunçosos, soberbos, blasfemos, aqueles que ficam blasfemando da fé em Deus. E os filhos estão sendo desobedientes aos pais e às mães? Hoje eu recebi uma notícia que um dos meninos que a gente conhece lá do campo de futebol, 23 anos de idade, foi morto pela polícia, aqui na Bela Vista. Amados, 2 anos atrás estava jogando bola com a gente, não tinha envolvimento nenhum com nada, desobedeceu o pai e a mãe, andou no lugar errado. E para variar, como sempre, ele não estava sozinho no carro, mas os outros que estavam aprontando mais do que ele, que levaram ele para o caminho, conseguiram fugir, ele não. Por quê? Desobediência. Pessoal, é só ir nas cadeias. Os que estão ali são os desobedientes. A grande maioria desobedeceu pai e mãe. E estão pagando um preço altíssimo por causa da desobediência. Não é porque Deus faz mal a eles, é porque eles estão sujeitos à desobediência que criaram. A gente fala, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Não é assim? Eu tinha um medo desgramado quando a minha mãe falava as coisas para mim. E eu sabia que eu estava desobedecendo. Eu falei, Deus, me protege, porque a minha mãe falou. E parece que a gente gosta, né? Não é assim? Corrupção, nós estamos vendo a maior corrupção da nossa vida. Eu estou mentindo? Vocês que são mais experientes do que eu, Salvador, né? Vitória, Gabi, não é o pior momento que nós estamos vivendo? Eu nunca vi a falta de respeito como há hoje. Eu nunca vi tanta corrupção na minha vida. Tudo é corrupção. Estão prendendo as pessoas e as pessoas continuam fazendo, continuam propondo, continuam pegando dinheiro, continuam pegando amantes de si. Eu vi uma notícia agora, comentei com a pastora no carro, aquele meu amigo, o pastor Hernani, ele é lá de Curitiba, e eu acho que ele recebeu alguma informação que o Lula vai ser solto em algumas horas. Eu falei, só faltava essa. Antônio Carlos Magalhães foi governador da Bahia, senador, não era flor que se cheirava. Em 2006 ele chamou o Lula de ladrão. Imagina um ladrão chamando outro de ladrão, né, Paulo? Quando eu olho para o Paulo Maluf, eu vejo que ele é café pequeno perto dos que existem hoje.
A nossa medida perdeu medida. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque se nós, que acreditamos em Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, se nós que estamos aqui tentando praticar uma verdade, que é a verdade, estamos deixando algumas coisas passarem, e estamos nos corrompendo, nós precisamos entender que a gente pode cair nessa palavra, ter aparência de piedade, e somente aparência, porque integridade nenhuma. Deus está requerendo de nós uma posição mais efetiva. Precisamos amar mais, perdoar mais, mas precisamos falar mais de Deus, porque os últimos dias chegaram. Paulo falou e o dia chegou. O dia chegou, pessoal. O dia chegou. Está aqui, quem foi católico aqui? Praticante. Praticante. Como é que era padre? Quando o padre aparecia, era uma coisa séria, não é? Tinha um respeito. Então, mas tinha um respeito pelo homem, né? Não é? Ele passava, bênção, padre. Olha como é que está hoje. Padres pedófilos, padres isso, pastores estuprando. Eu li notícia hoje no UOL, tinha pastor, eu vi a conversa, eles gostam de aproveitar, né? Tem que aproveitar mesmo. O cara conversando com a menina de 14 anos de idade. Se é minha filha, eu não sei nem o que eu faço. Você já pensou nisso? Já pensou nisso, você ir para uma igreja? Você vai para uma igreja, leva seus filhos para essa igreja, e aí o cara vai lá e canta seus filhos. Misericórdia, Senhor. Mas está aqui. Está lá Paulo falando sobre Janes e Jambres, que se corromperam contra Moisés. E aí, sendo os homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé. Eu não quero igreja perfeita, mas eu quero uma igreja que luta pela perfeição. E a perfeição, amados, ela diz, está na Bíblia. Qual que é o vínculo da perfeição? Vamos lá? Qual que é o vínculo da perfeição, pessoal? Quem pode me dizer? Vou achar aqui o texto. Vou ler a partir do verso 13. Diz assim, capítulo 3. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós também fazei. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Amar é o vínculo da perfeição. E o apóstolo Paulo fala sobre a afeição natural. Nós precisamos voltar a amar, amados. Não importa quanto custe a gente amar, seremos frustrados. Eu tenho que te dar essa notícia. Seremos frustrados. Você vai ser frustrado. Sua expectativa vai ser furada. Vai. Mas eu fico imaginando a frustração de Jesus. Eu fico imaginando a expectativa de Jesus morrendo na cruz. E isso ele dá um sinal quando ele está no Getsemane. Senhor, estou aqui. Não dá para dar uma aliviada? A Maria pecou de novo. A Nice pecou de novo. Deus, dá uma ajustada aí, porque não vai ser fácil eu passar por isso. Aí ele chora. O sofrimento de Jesus naquela hora
para mim era um misto de emoções, de se sentir injustiçado. Quantas vezes nós vamos nos sentir injustiçados? A maioria, principalmente quando a gente está casado. Quando a gente está casado, a gente sempre se acha injustiçado. Ou não? O homem porque é homem, a mulher porque é mulher. O filho porque é filho. O filho sempre acha que está injustiçado. Se a gente fala não, é porque isso é uma injustiça, não posso receber não. As nossas expectativas não estão nesta terra. Minha expectativa está no céu. Minha expectativa está com o Espírito Santo de Deus. E Ele nos ensina a amar. Ame sem criar expectativas. Ame sem criar expectativas. É possível? É. Jesus nos deu esse exemplo. O apóstolo Paulo nos deu esse exemplo. Pedro nos deu esse exemplo. Quantos homens e quantas mulheres de Deus deram esse exemplo? Então, se existe exemplo, é porque existe como fazer. E se existe como fazer, precisamos fazer. O mundo só está corrupto porque falta o amor de Deus nele. E Satanás está se aproveitando disso. A cada dia que passa, ele vai cutucando, ele vai falando, ele vai dizendo, ele vai fazendo, ele vai acontecendo, e nós estamos aceitando. Hoje o João deu uma dormidinha à tarde lá em casa. E aí ele acordou meio assim, aí eu estava olhando para ele olhando para mim, eu não sei se ele estava se situando, mas ele virou assim: pai, eu te amo. E eu falei: também te amo, filho. O amor é esse, sem expectativa. Ele falou, eu acho que ele nem estava esperando eu responder, ele estava meio atordoado. Eu acho que é assim que a gente tem que ser, falar sem precisar esperar a resposta. Eu também te amo, não é? Eu fiz isso hoje com a minha esposa. Eu te amo. Aí a resposta dela: fazia tempo que eu não ouvia isso. Se a minha expectativa era receber a mesma frase, caí da cadeira, não é? Mas eu não tenho que falar esperando receber a mesma resposta. Até porque nós homens não conseguimos dar a resposta que vocês gostam, né, mulheres? A gente não consegue. Somos diferentes, mas vocês também são diferentes para conosco. Às vezes a nossa resposta que queremos de vocês também não é a mesma. Por isso a gente tem que saber que amar é sem expectativa. Amar é uma decisão. Eu amo essa frase. Você decidiu amar? Então ame. Quanto custa? Não importa quanto custa. Eu fico imaginando que Deus deu para Jesus Cristo um American Express Platinum, sem limite, para demonstrar o amor que nós devemos ter com as pessoas aqui na terra. Ele deu todo o crédito de amor para Jesus, para que a gente pudesse também ter todo esse crédito. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a sermos diferentes, não amantes de si mesmos, mas tendo afeição natural de verdade, Pai. E não sejamos uma imitação de piedade, mas a verdadeira piedade aqui na terra, piedosos, ó Pai, amorosos, sempre se preocupar com as expectativas. Paizinho, nos ensina isso, para que esta igreja possa praticar esse amor a todas as pessoas que necessitam, precisam do seu amor. Usa-nos para isso, Pai. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.